Bom, hoje nós vamos fechar a cinematografia, né, os filmes, em relação a apresentar apenas um do nível Salvação, um de cada, né? Nós fizemos Jurei, Agricultura, Belo, Messias, Agricultura, Belo, Política, Economia, Ideologia vai ser hoje, então, é um tratado judeu eterno. Muita gente deve ter visto esse filme, né? Nós botamos aí à disposição. Eu vou falar um pouquinho assim para as pessoas depois entrarem, né, no que quiserem. Ó, desde o início da sua carreira, o Hitler, ele reconheceu o potencial do cinema para conquistar o povo alemão. Enquanto esteve no poder, foram produzidos, sabe quantos filmes? 1.350 filmes. Não é brincadeira. Na Alemanha, né? Número só superado pelos Estados Unidos. Uma das principais produções dessa época é esse documentário, O Eterno Judeu, que foi feito em 1940, em plena guerra, que apresentava o povo judeu como um inimigo a ser vencido. Joseph Goebbels, ministro da Cultura Popular e Propaganda durante o governo nazista, controlava também a UFA, que era uma empresa estatal voltada para a produção de filmes, de propaganda, né? Ele enviou uma equipe chefiada por Fritz Hippler para registrar imagens dos judeus que passaram a viver nos guetos, aquilo que estava vendo lá. Com esse material, Hippler produziu O Eterno Judeu. Logo que iniciou o filme, disse que o público veria cenas autênticas. Busca-se forjar uma aura de realidade para dar credibilidade às imagens, uma vez que, sendo autênticas e documentais, não teriam sofrido manipulação e seriam um retrato fidedigno da realidade. Passava-se a ideia de que as imagens gravadas no local e acompanhando pessoas comuns no seu dia a dia eram exatamente aquilo que o público veria se fosse pessoalmente à Polônia e que a câmera fazia às vezes de olhos do espectador. Está entendendo? Não é que não tenha coisas que tenham sido faladas lá que não poderia ser verdade. Não é isso. Estou negando, não. Estou dizendo que eles armaram também, né? Armaram, vai na Polônia e começa a fazer aquele filme como se fosse, claro, qualquer pessoa podia fazer umas coisas assim. Então, assim, os julgamentos proferidos em off pelo narrador seriam semelhantes aos que os espectadores fariam se estivessem lá. O texto do narrador é, aliás, importantíssimo no filme. As frases são sempre categóricas, não deixando espaço para contestações, por vezes de um ar assim científico, como se assim comprovasse que aquilo não era pura ideologia, mas sim um fato. Então tem as duas coisas sempre. Sempre vou bater na mesma tecla, né? Tem as duas coisas. Ali tem fatos, mas também tem pura ideologia. Duas coisas. Todas essas técnicas são utilizadas de forma a legitimar a autoridade do Führer, né, o Hitler, e tornar a adesão aos seus ideais quase natural ou óbvia. É evidente a tentativa de desumanizar os judeus, comparando-os a animais, aquela cena do rato. Você lembra? A migração dos judeus por toda a Europa chega a ser comparada à dispersão de ratos pelo continente. Dá-se a entender que tanto judeus quanto ratos seriam espécies nocivas que espalhariam doenças por onde passavam. No final do filme, aquele abate de animais praticado pelos judeus, né, no qual o animal sangra até a morte, né, é considerado cruel. Qualquer morte de animal é cruel. Aí está o problema, né? Isso aí é outra coisa que a gente pode discutir também. Eu sei que a messiânica tenta fazer com que essa coisa se dê de maneira mais assim, com menos doloroso, com menos... É porque a gente tem que entender assim, a missão do animal, né? É. Mas, de qualquer maneira, é sempre meio complicado. Porque o homem pode comer outras coisas, né? O homem pode comer legumes, pode comer verduras, não precisa comer o bicho, né? Aí
Vai voltar aquele grande problema. Quer dizer, se na época de hoje, se ele não precisar um pouco de carne de animal, ele fica meio. Precisa de uma certa violência, né? Uma certa. Agora, estando no paraíso, numa situação mais ideal, a pessoa não precisa comer carne. Então, é um problema um pouco da época, né? É possível traçar uma semelhança entre o eterno judeu e quem viu também o nascimento de uma nação, né, que é um faroeste assim, de cunho racista, realizado em 1915 por Griffith, que mostra o surgimento da Ku Klux Klan. Os dois filmes tornaram-se polêmicos por serem expoentes de ideologias racistas, tanto aquele do Ku Klux Klan, né, como o do Hitler. E atualmente são considerados mais objetos de estudo que obras cinematográficas. Assistir a filmes como esses pode não explicar, mas ao menos ajuda a entender as ideias racistas, no caso específico do eterno judeu, como um povo pôde aderir a uma ideologia agressiva e odiosa como a nazista. Né? Como é que pode? Tem alguma razão? Ou não tem nenhuma? Ou tem alguma? Entendeu? Ou tem toda? Eu botei aqui o link do filme para quem quiser ver no YouTube, né, do Nascimento de uma Nação. Uma crítica. O Eterno Judeu, esse documentário de longa-metragem de pouco mais de 1 hora de duração, dirigida por aquele Fritz Klipper, né? Sua ideia é alimentar na população uma cultura de ódio e asco pelos judeus, como esforço para desmoralizar a raça e religião destes, igualando-os a seres sub-humanos. O começo do filme mostra os guetos poloneses, habitados em sua maioria por judeus. Nas placas explicativas há uma distinção muito clara entre os europeus legítimos e esses. A xenofobia e a exclusão que seria empregada nesse povo ao ponto de isolá-los em campos de concentração seria revelada também no claro desdém que o narrador escolhido por Ripley faz, tratando-os como inferiores e ainda acusando-os de avareza e maldade, ainda que tenham sido roubados e explorados pelos alemães que apoiavam o governo tirânico de Adolf Hitler. As imagens de arquivo em preto e branco mostram o martírio de homens e mulheres que trabalharam para o regime do Terceiro Reich, praticamente como escravos. Quase nunca há silêncio, e quando isso ocorre é um verdadeiro alívio para o espectador, uma vez que em silêncio o narrador não põe para fora sua ideologia torta e torpe. A escolha das imagens é sui generis, tenta focar em cidadãos comuns que têm cabelos e barbas desgrenhadas, apelando para um ideal estético, como se os descendentes hebraicos não se arrumassem escolhendo normalmente imagens do final da jornada de trabalho. Outro fator preponderante para que o filme tenha poder é a apelação de que os judeus são invasores, expansionistas e tentam tomar a terra e as riquezas alheias do nobre povo europeu puro. Os ratos são mostrados em cenas repletas de detalhes cinematográficos, utilizados para referenciar os judeus, servindo bem para vender a narrativa nazista. Né? Neste filme é apontado que os judeus não gostam de produzir, mas sim apenas de comercializar e se dedicar ao mundo financeiro. É verdade ou não é? E é mostrado que no Antigo Testamento os judeus são movidos pela violência, lembra? Como se essa assim, está recebendo o que está plantando também, está vendo os outros assim, podendo fazer violência com os outros, então por que não pode fazer com eles? Os preceitos da mentalidade fascista são repetidos continuamente, de maneira tão prolongada que funciona como uma sugestão da verdade, se passando por material histórico real, por conta do formato que fala mais a linguagem popular do que estudos acadêmicos. O modo de narrar os sofismas, né, faz com que este não pareçam simples mentiras. As partes de dramatização dos fatos reais são cuidadosamente montadas para fazer o que os que preferem a fé judaica como enganadores, que se fazem de vítima. Aí é verdade ou não é? Tem um pouco de verdade? Porque se fazer de vítima, até hoje, aqui nesse Brasil, Lula, essa turma toda, se faz de vítima. O judeu também se faz.
Temos que pensar. Encontrando eco em boa parte do discurso extremista atual, que acusa sempre as minorias de se colocarem como falsas vítimas do tempo atual, invertendo a balança de culpa, né? Incrivelmente, as táticas de hoje são as mesmas de ontem. Existem aqueles que mantêm sua miopia viva, mesmo diante das injustiças repaginadas e atualizadas. Mesmo com a curta duração de 1 hora e pouco, Kipler dedica alguns minutos para criticar a ideologia marxista. Nazista você não pode esquecer, né? Ele era contra o comunismo. Certo? E cita nominalmente Karl Marx como inimigo judeu de sua própria ideologia, já que ele seria contra tudo que é bom, ordeiro e correto de acordo com a religião e o conservadorismo. Talvez, se os crentes em teoria da conspiração de que o nazismo é uma ideologia à esquerda, vissem somente este filme da propaganda nazista, já teriam argumento suficiente para perceber a besteira que defendem. Como foi mencionado, durante a época em que Hitler esteve no poder, foram produzidos mais de 1.300 filmes, 1.350, né? Valores superados apenas pelos Estados Unidos, como eu falei, que além de ser uma potência na arte, era também um país de território continental. Os Estados Unidos é quase continental, né? Fala América, tem lá aquela América Central, tal, mas lá botar com o Canadá lá em cima, tal, mas é diferente de uma Alemanha, né? Eles não eram tão pioneiros, e Klimt não tinha um cinema tão sofisticado quanto o de aquele filme O Triunfo da Vontade. Mas nota-se também uma ideia de cinema mais refinada, mas nada que salve o conteúdo ser menos nefasto do que é, principalmente quando mostra cenas do ritos israelense, como se fosse um mantra contra tudo que é não judeu. Eu boto também esse link do Triunfo da Verdade. O cinema de propaganda nazista tinha algum pioneirismo, sim, no sentido de usar os artifícios mais baixos para destacar o seu ideal. E o Eterno Judeu é um dos maiores expoentes dessa mentalidade falaciosa, que se dedica, inclusive, a desdenhar de seus adversários e daqueles que o governo persegue, elevando o tom de covardia a um nível melogomaníaco, né? Essas ideias em geral é que eu, para começar assim, para as outras pessoas se pronunciarem um pouco, né? Deixa eu dar uma inspirada. No fundo é assim, né? Eu vou falando um pouco para dar tempo das pessoas. Esse aqui é o filme Eterno Judeu. No fundo é o seguinte, né? Eu fiz até um apanhado aqui, de maneira que... Vamos começar devagar. Eu sempre gostei de ver o lado das pessoas que não foram os vitoriosos, né? Porque também explica o outro lado, porque se só vê só o tempo todo o lado do que foi vitorioso, a gente não consegue entender direito as coisas, né? Quer dizer, é fácil a gente atribuir simplesmente que o alemão era o quê? Não sei como eu vou dizer. Podia se chamar de quê? De maluco, só quer fazer guerra? Violento completamente? Não, a gente sabe que tem outros fatores, né? Tem fatores do tipo que pode não ser muito digno, mas o que os outros fizeram também não era nada digno. Então não tem essa que essa ideia de você querer ser expansionista, querer expandir, isso foi uma coisa que já existe, pô, um montão de anos, com todo mundo tenta fazer isso, né? Então não é o caso, quer dizer, se ele tentou se expandir e estava bloqueado, né? E cada vez que perde uma guerra, o que taxaram eles não foi fácil. O alemão teve que pagar pelos danos da guerra na Primeira Guerra Mundial. Eles ficaram sufocados para poder se desenvolver, né? Foi isso aí. Então abriram a Segunda Guerra por causa disso. Não dá para ficar pagando as pessoas daquela maneira, os países daquela maneira, naquele tratado de Versalhes, aquelas coisas. Não dá para fazer isso.
Então, quer dizer que, por esse lado, a gente compreende. Quer dizer, é uma confusão. Né? Agora, o fato de escolher o judeu, como se fosse um bode expiatório, também não é bem assim. Eles mandavam lá em muita coisa. Né? Você vê que o judeu gosta de mexer com banco, com dinheiro. Né? Então, daqui a pouco você vê esses bancos todos como ganham dinheiro aqui. Nossa Senhora. São bilhões, assim, é uma coisa incrível que eles ganham. Né? Você vê nós aqui, essa dívida externa brasileira, tá? Tem muita matutada, né? Muita mutreta nesse meio e tal. Então, muita gente fica rico só porque lida com riquezas, né? Bom, fiquei falando um pouco aqui, vamos ver com o João Carlos. Parece ter muitas verdades nesse filme. O que chama a atenção é o foco na expansão mundial que começou há muito tempo. Né? Ah, sim. O judeu também tentou, ao ser. Aí vem aquele problema, povo eleito, né? Quando você coloca que o judeu é povo eleito, qualquer povo que fosse eleito por Deus, né? Então fica. Se ele foi eleito, os outros não foram, né? Então já cria um problema, quer dizer. Agora não sei se for eleito mesmo ou não. Entendeu? Como é que é? Como é que você vai botar isso? Então fizeram aqueles tempos, fizeram aquelas coisas todas, tentaram. E depois começaram a ser escorraçados. Desde aquela época eles foram bombardeados mesmo. Quer dizer, tiveram que sair, tiveram que fazer, como é que chama aquilo? Êxodo, né? Teve que se mandar. Foram parar lá no Egito, né? Se tornaram escravos lá no Egito. E aí tem essa história toda, é complicada realmente, né? E as pessoas ficam pelo mundo inteiro, não tem uma pátria. Mas você vê que eles conseguiram, na Segunda Guerra Mundial, com fato, conseguiram ter uma terra, né? Que seria assim uma recuperação do que eles já conquistaram, que seria assim uma sede para eles, tal. Bom, tudo é um rolo, né? É um rolo. Agora se a gente entra com a questão de Messias Meixo-Sama, como é que vê as cenas, né? A gente que já está batendo muito o que ele escreveu, né? Batemos muito isso aí, né? Passamos um monte de várias maneiras, já fizemos até um livrinho sobre esse assunto. Então, assim, realmente o Hitler, ele tinha um papel fundamental. Né? Tinha um papel fundamental de não deixar haver essa dominação. Né? Mas é claro que é um pouco diferente, que o Meixo-Sama mesmo fala. Que o Canon estaria com Hitler ali, mas em termos espiritual, o Hitler entrou um pouco pelo cano, mas não materialmente. Quer dizer. Então, entende? É muito rolo, realmente. É difícil a gente, com a questão do judeu, é difícil a gente simplesmente achar que tem que atacar ou defender. Eles são um povo que porque eles têm muito êxito econômico, eles focam na economia. Parece que assim, sabe quando a gente aqui não é tudo perdido, né? A gente está focado em dinheiro, nada. Mas eles não. Cada passo que dá, cada coisa, as famílias ficam se elogiando entre eles, daqui a pouco se acredita que eles são os melhores do mundo, entendeu? É muito, muito enrolado. É um povo enrolado. Agora, se a gente atribuir as origens dele, né? Quando a Susanoo foi para lá, né? Aí você tem uma ideia, o povo combatiu o Susanoo. A gente sabe quem foi Susanoo, né? Não vou ficar falando aqui de novo a mesma coisa. Susanoo foi para lá. Então, né, acabou sendo. Aí tem ligação com Cristo, né? Com Jesus, né? Então é complicado, quer dizer. Eu acho que teve alguém mais Não, aqui. João que está falando. Pode ser que ele tenha querido explicar mais. Não, falou que vivem como parasitas. Produziu alguma coisa no Não filme. produzem, eles aproveitam. Isso é o problema, que o filme narrou bem.
E a gente vê que é difícil, né? A gente vê assim, judeu na agricultura, né? Porque são os setores primários são esses, né? Você tem a agricultura e depois você tem o comércio, tem a indústria, né? E depois, finalmente, você tem o mundo financeiro. Então, quem vai mandando para cima, né? Chega no mundo financeiro. Então, eles estão lá, no mundo financeiro. Não sei o quanto eles ainda estão no mundo do comércio, mas estão, por exemplo, no mundo da indústria cinematográfica. Então, eles estão dominando de revistas, né? Eles dominam, assim, essa parte toda de mídia, das informações, né? Das comunicações. Então, é muito domínio deles. Aí, não sei. Porque eu digo, não sei assim, é, não pode deixar o judeu muito à vontade, mas também não pode cercear demais. Eu acho que é isso que se tem que ter um bom senso para poder administrar essa questão judaica, né? A questão eles dominam as coisas, né? E eles são belicosos. Você vê que aquela lei do talião funciona mesmo. O árabe manda uma bombinha e manda 200 foguetes para cima do árabe. Entendeu? É assim, bateu, levou, né? Por um lado, eles estão cerceados também lá, fica ali isolado, eles têm que ser belicoso. Entendeu como é que é complicado? Mas, de qualquer maneira, acho que se o senhor dissesse assim, como é que sai desse problema? Vou falar uma coisa absurda, que não é absurdo, o Bessama falou isso, mas é absurdo a gente imaginar isso. Que o paraíso terrestre vai dar quando o judeu Quando perceber, se ajoelhar e reconhecer que o Messias já chegou e que o Messias mesmo chama. Isso está tão longe que eu não consigo nem imaginar isso, né? É isso que ele fala, cara. Essa é a saída, mas é uma saída que eu não estou vendo. Acho que tem que durar muito tempo para acontecer. mas o Restão não diz isso dessa forma. Diz dessa forma. Dessa forma que você falou, É. aí uma vez eu entendi que era assim, que o paraíso terrestre chegaria quando se construísse um solo sagrado em Jerusalém. Isso é verdade também. Ah. Verdade. Mas para isso, Tem que ter o tem reconhecimento. que ter reconhecimento que ele é o Messias, né? Ah. E ele fala isso. Talvez não tenha falado assim com essas palavras assim, de se ajoelhar, entendeu? Uhum. Não é isso não, mas o que falou, falou. Quer dizer, é uma coisa delicada, né? Porque o Messias não tem essa ideia de racismo e o pessoal quer se fazer de vítima e que foi vitimado mesmo, mas também aí tem que saber o quanto a pessoa provoca também, né? Então é um problema que tem que ser visto, né? Quer dizer, poderia ser feito as coisas diferentes? Talvez, pudesse ser feito diferente, mas e aí? Como é que fica? Está parecendo assim que tem que ter uma entrada do mundo espiritual para isso aí se organizar melhor, porque está difícil para se organizar melhor. Está difícil. Porque eles lá no Oriente Médio, eles querem realmente. Eles estão se expandindo, né? Isso aqui é a verdade. Estão dominando aquela terra da Palestina, aí começam a botar mais coisas lá, mais lá. É claro, eles fazendo isso, eles acham, uma das ideias que a gente pode achar é o seguinte, que eles estão se protegendo, certo? Porque na medida em que não fica muito restrito, muito pequenininho, né, as pessoas é mais fácil chegar para atacar. Se você alargar mais, tem mais território, mais coisa para ser enfrentada. Então, realmente isso, rapaz, isso é um ponto. O quanto isso é ideologia? Essa é que é a questão. É claro, as ideologias dos dois lados, né? Tem ideologia dos dois lados. Quer dizer, a ideologia também é do judeu. A menos que a pessoa acredite que eles são o povo eleito de Deus, está cheio de direito, não sei o que e tal. Mas se a pessoa não acredita nessa ideologia, para eles não deve ser ideologia, deve ser uma verdade, né? Conversaram realmente com Deus, com coisa. Entendeu?
É o rolo, qual é? São, no fundo, né, essa cultura judaica cristã, elas formam um bloco globalista. Então não é fácil. É um bloco globalista. E eles alimentam muito, por meio de propaganda, que eles têm o controle, como eu falei, da mídia, né? Eles então falam o que querem, pregam o que querem, jogam a narrativa deles que querem, entendeu? Por outro lado, existe outra narrativa. No próprio Oriente Médio, lá tem um bloco globalista também, mas que é dos muçulmanos, né? Ainda tem um bloco que fica correndo por fora, mas ele fica entrando ali no, que é o bloco comunista, né? China, Rússia. E eles se metem. Você não vê que eles já se meteram uma vez. O soviético se meteu, que agora é russo. Se meteu lá no Afeganistão e o Afeganistão deu uma surra nele. Às vezes se mete na Síria. Né? Estão ali, quer dizer, também querem se expandir, ainda querem. Hoje o problema está complicado porque muita gente sabe já qual é o preço de uma expansão. Que a primeira coisa do preço de uma expansão é você precisa ter muita gente. Entendeu? Como é que você pode pensar em ocupar? Você vê o Brasil, tem esse território enorme, enorme. Tem uma população razoável. Nós somos 200 e poucos milhões, poucos têm essa população, tá certo? Mas para esse tamanho do território, você ocupar naquela fronteira tudo, que entra tudo ali naquela fronteira, como é que vai ser ocupado aquilo ali? Entendeu? Então, quer dizer que esse negócio de expansão, eles diminuíram um pouco. Eu dei umas palestras, eu não me lembro mais qual foi, o cara mostrando que o negócio expansionista já não é mais já não é uma coisa assim muito boa. Tanto é até o próprio Trump que ele está fazendo, ele está querendo se fechar e administrar o próprio país dele. Né? Não quer mais fazer tanto os Estados Unidos como xerife do mundo, que era o que estava sendo feito. Né? Mas, para você ser o xerife do mundo, meu amigo, tudo que você quiser controlar é um problema, que é muito gasto. Muito gasto. Porque a metralhada, a bomba, a porrada vem de onde? Como é que você vai ter controle para saber da onde que vem essa bomba, da onde que vem esse troço que vai jogar acima de você? Esse é um problema. Então, o cara se expande muito, vai começar o quê? Mandar seu próprio povo para poder guerrear lá fora, para ser o xerife do mundo. Aí vem todo mundo, gente cheio de aleijado, né? Gente que só vive com droga, é para consumir, para ficar guerreando lá. Pensa só, você entrar e quase ser morto, vai ser morto, não vai ser morto, você começa a consumir droga, quer dizer, aí vem todo mundo viciado. Qual é o benefício disso? Às vezes ainda pode pensar em algum benefício, assim, não, eu entro ali no Cuiabá, no Iraque, aí pego aqueles petróleo lá com ele, não sei o que e tal. Mas nem sempre é assim, não. João está falando que os marqueteiros de Hitler foram muito bons em suas missões. É, então assim, eu estou querendo dar um quadro que realmente dá dificuldade, né? É uma dificuldade muito grande. Esse marqueteiro que ele falou, isso aí você vê, eles foram bons até no sentido interno, né? Porque para aguentar, para ir para a guerra, né? Porque a expansão, se você observar a expansão, a tentativa de expansão da Alemanha, não é fácil. Se você observar a Alemanha entrou para tudo quanto é lado. Olha, você para guerrear,
O que ele ganhava muito na guerra, porque ele tinha eram as guerras relâmpago que ele fazia. Então a pessoa, às vezes, fazia uns acordos sem a pessoa pensando que ele estava ali, ele vinha, entrava ali. Você estava acreditando que ia ter acordo nenhum, ele pum, entrava, entendeu? Então, assim, realmente ele, para fazer essa guerra, ele precisava ter um povo muito acreditando, quer dizer, o marketing foi muito grande. Mas, em parte, esse marketing ele é positivo assim, para eles, né? No sentido de que, caramba, eles estavam ficando asfixiados. Então, eles precisavam, né, sair daquela asfixia. Então, os caras já estavam convencidos que aquilo ali. E o Hitler ele tinha a capacidade, ele treinava aquilo, né? Eu vi filme deles, eu sei que ele treinava. Aquele gesto todo que ele fazia, aquilo tudo era tudo treinado. Quer dizer, ele conseguia realmente empolgar. E olha que Hitler era. Ele foi um soldadinho acho que cabo, chegou a cabo, acho, na Primeira Guerra Mundial. Sofreu alguns arranhões lá, algumas coisas mais assim. E foi pegando um partido político sem quase expressão nenhuma, ele foi levantando aquilo. Quer dizer, o pessoal foi aceitando ele. Nem alemão ele era austríaco, pô. Então, assim, é uma coisa que caiu exatamente naquela hora, estava precisando de uma pessoa que tinha uma certa raiva interna, grande. Então, com isso, você conseguia empolgar as massas, né? Então, foi uma pessoa importante, né? Você queria falar alguma Não, coisa? Jussara que colocou um comentário. É. Ela falou que está entrando agora, sabe? Não, mais para baixo. Está mais para baixo. É porque tem. Fui criada com estes dois povos. Os alemães na infância, com culturas bem diferenciadas, mas receptivas às nossas. Minhas melhores amigas até hoje. Já a família judia, as duas filhas sofriam muito, pois eram muito tolhidas em seus dias a dia. Sofriam muito. Característica de criação, que a Jussara está colocando das duas, né? Assim, eu não tive essa ligação, somente em termos assim, de mais jovem, né? Eu tive, como eu falei até para o João hoje, uma judia ali que eu queria aprender um pouco de matemática, ela dizia que o filho dela era uma maravilha, que sabia muita matemática, era um fenômeno, não sei o quê. Eu fui lá para lá e não vi nada disso, entendeu? Então eles têm muita mania de ficar se elogiando, e as pessoas acreditam. O João até falou do próprio filme, falando no filme que aquelas obras de arte, porcaria, que é do expressionismo, né? É, aquilo feio. Feio, né? Feio, mas eles se elogiando, daqui a pouco vende para burro aquele negócio, entendeu? Então eles têm uma capacidade de ser comerciante, de É coisa. feio porque eu não gosto daquilo. Quem gosta. É. Mas tem muita coisa que é de marketing, é modismo. Você vê se é modismo dos homossexuais agora, tem cheio de modismo aí. Mas isso vai passar. Passar, o cara. É tudo. É biquíni, o que mais que eu posso falar? É tudo cheio de modismo. Moda mesmo, a própria moda, vestimento. As pessoas vão e usam aquilo que está na moda esmalte, está na moda não sei o quê, está na moda corte de cabelo. Agora, eu só vejo gente com aquela cabelo por causa do Gabigol, que usa oxigenado, Tupete. aquele negócio todo, um monte de gente, até garotinho pequeno. Puta, é como se fosse assim, graças a Deus, eu acho que eu nunca fui influenciado por isso, porque também no meu tempo não tinha muito, tinha isso, mas não tinha tanto como. Eu primeiro não tinha nem televisão, né? Ficava mais fácil. É muito difícil você. Mas eu tinha um amigo, por exemplo, que eu não posso não fazer isso, fazer um peso. Daqui a pouco ele, não posso fazer isso não, porque eu tenho que ir lá no auditório, porque existia uma racha entre a Emilinha Borba e Marlene.
no auditório. Denunciou a idade. Confrontavam, os dois se confrontavam. Então ele ia para lá participar desse negócio. Ele, caramba, lá me largou lá para estar fazendo as coisas. Entendeu? Então tinha umas coisas assim, existia assim, essas baboseiras assim, de coisa. E tem gente que precisa realmente de ídolo, né? Mas é que eu pergunto sempre às pessoas, quem é o seu ídolo? Porque se ele me disser qual é o seu ídolo, eu já imagino quem é o cara. Né? Às vezes o cara, quando você olha assim, você nota que ele está querendo dizer que ele não tem ídolo nenhum. Ou seja, o ídolo dele é ele mesmo. Aí você fica olhando o que ele prega, o que ele fala, assim, puxa vida. Cara, você precisa arrumar um ídolo mesmo. Você está precisando, cara. Você está muito desfocado. Né? Bom, não sei se tem mais. Amanhã, realmente, a gente vai continuar com o poder. Vamos dar 4 palestras, que vai ser segunda, terça, quarta e quinta. Passamos a régua, encerramos agora o poder da cultura. E aí eu vou me afastar esses dias, né? E aí retomo, eu acho que eu vou retomar, vai ser na quarta-feira. Porque terça eu estou chegando, não sei como é que estou chegando. Então, na quarta-feira, nós vamos retomar e até o fim do mês nós vamos começar a fazer os minutos culturais. E tenho acordado aí de madrugada e tal, e eu já consegui fazer esses minutos culturais até 4 ou 5 de junho, uma coisa assim. Mas amanhã, se der tempo, ainda vou fazer mais. Eu queria acabar, fazer todos os minutos culturais, mas talvez ainda vá custar um pouquinho. Né? Porque é meio lento, não é muito fácil assim, não. E eu tenho que digitar, e aquele negócio todo que demora. Tá bom? Então, obrigado pela presença. Ninguém quer mais comentar mais nada, né? Então, teve bastante gente aqui, né? Teve Linda Jussara, o Ernst, o João Fritz, Yoshie Yasue, eu acho que é assim, Escola Jussara, Paulo Oyama, João Carlos, né? Ana, Leandro Lopes, Regina Maria Cardoso, Nilma, Dona Nilma, como é que estão aí, Dona Nilma? Tudo firme? Tá bom? Bom, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela presença.